poderia nos dar nesse tempo. Reverendo, Deus abençoe. Reverendo Levi, como sempre, muito gentil, e eu quero agradecer em seu nome ao Conselho da Igreja pelo honroso convite para ser o pregador deste culto gratulatório, não apenas pelos 68 anos da Igreja, da sua organização, mas o centenário dos primórdios do trabalho. De fato, a minha história se confunde com a história da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Exatamente há 60 anos eu frequentava diariamente esse endereço, porque era aluno do primeiro ano do primário. Eu sou do tempo do primário, tá bom, gente? Na escolinha Dona Florência, que funcionava aqui nos fundos da igreja, e vinha do endereço que residíamos aqui, mamãe está presente aqui, 2 dos meus irmãos estão aqui, meu tio Luiz, é de todo mundo, mas é meu só aqui na particularidade, também aqui congregava, e a minha professora era a dona Marli Pedroso. Me disseram que ela está aqui, eu não consegui vê-la aí. Está lá, Marli, eu vi a Jaque aqui, Jaque era da turma. Marli está lá, né? Dona Marli disse que eu era um aluno muito comportado, muito disciplinado. Por isso eu cheguei aonde eu cheguei, né? Ela é muito generosa, muito carinhosa. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que foi usada para minha formação inicial, e Deus nos permitiu galgar muitos estágios, sempre debaixo da sua graça, do seu poder. Deixo aqui o abraço fraternal da Igreja Mãe, como ela é chamada, a Igreja Central. Nós temos esta visão de expansão desde os primórdios, mas a Silva Jardim foi o nosso test drive. Hoje nós temos mais de 70 unidades na nossa região, mas aqui que tudo começou. E graças a Deus por esse empreendimento que já se distendeu para fora da nossa região. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil tem mais de 6.000 unidades federadas e graças a Deus por este estímulo que cada unidade nos dá para continuar avançando. E, evidentemente, nossa saudação em nome do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que reuniu-se há uma semana, mais propriamente 2 semanas, porque é uma semana inteira de reuniões, lá em Manaus, para a sua reunião ordinária. Lá tivemos uma forte delegação aqui da região, dos presbitérios e de todo o Sul, e aprove ao Senhor nos conduzir à presidência desse concílio, onde nós já atuávamos na mesa como secretário executivo, outrora como vice-presidente, e eu rogo as orações dos irmãos, porque a luta é grande, mas o poder do Senhor é maior e nós nos confiamos a Ele. Quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 13. Nós vamos ler os versos 17 a 22. Êxodo, capítulo 13, versos 17 a 22. Coloquemo-nos em pé e acompanhemos a leitura bíblica, vazada nos seguintes termos: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, estarmos reunidos na Tua casa em culto de adoração ao Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor. Aqui nos achamos agradecidos por uma história de fé, pela vida desta comunidade local,
por todas as etapas que ela já vivenciou e aquilo que o Senhor tem preparado para o futuro. Que nessa hora a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. É a nossa prece, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Decididamente, 100 anos é uma longa trajetória, uma verdadeira saga. Quantos que por aqui passaram servindo ao Senhor, dando testemunho da fé, trabalhando pelo reino do Senhor, atendendo às mais variadas causas. O Senhor tem mantido esta comunidade firme, leal, com a sua boa mão, conduzido a vida desta comunidade, e ao longo dos anos é possível averiguar como o Senhor tem sido bom. De início é importante considerar, a igreja é uma obra divina. A igreja não é apenas a deliberação dos homens que pode decidir ao olhar determinada região de uma localidade e então decidir, vamos para lá, vamos começar uma comunidade. Antes disso, é o Senhor que coloca no nosso coração a vontade, o desejo, a necessidade de estendermos as cordas da nossa habitação. A igreja é resultado do propósito benéfico do Senhor, que o Senhor quer por seu instrumento, pela instrumentalidade da igreja, que a sua vontade seja conhecida de todos os homens. E a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Servir a Deus faz bem. Servir ao reino de Deus traz-nos valor e significado. E é preciso, então, porfiar nessa jornada. É preciso seguir adiante, mercê das circunstâncias muitas vezes difíceis. E eu me volto para esta passagem nesta noite, noite de festa, noite de celebração, porque nós estamos aqui diante de um ponto de inflexão da caminhada dos filhos de Deus, do povo do Senhor. Nossa teologia bíblica nos ensina que os dois testamentos não são estanques. Nós temos no Antigo Testamento o povo de Deus conhecido como Israel. Nós temos no Novo Testamento o povo de Deus conhecido como igreja. A igreja está representada em Israel no Antigo Testamento. Israel está representado na igreja no Novo Testamento, porque o Senhor só tem um povo. O Senhor não tem dois povos. Sermos chamados de povo de Deus aqui, ali, acolá, em qualquer nação, em qualquer tempo, é fazer parte da grei santa do Senhor. Nossas denominações, nossas formas distintas de nos apresentarmos até perante a sociedade, não tiram o brilho de sermos a igreja do Senhor, de sermos o povo do Senhor. Portanto, aquilo que podemos vislumbrar aqui, acerca de Israel, nação que vai sendo liberta da sua escravidão do Egito, pode ser perfeitamente aplicado à igreja do Senhor nessa quadra da história. Aquilo que se observa como movimento de uma nação em formação, mas que representa o povo de Deus, também é possível aplicar à igreja que se chama pelo nome do Senhor. E eu gostaria, à luz do texto lido, observar algumas coisas que foram marcantes e aplicá-las a esta festa, a esta celebração, a este reconhecimento da jornada abençoadora da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. E a primeira coisa que eu quero destacar é que, decididamente, o caminho é árduo, mas é glorioso. A jornada é difícil, mas ela se apresenta ao fim e ao cabo como abençoadora em demasia. Notável que, já no início, possamos ler que, assim que houve a libertação, Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, pelo caminho que seria mais rápido, pelo caminho que à primeira vista era mais perto. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Nós sempre procuramos cumprir a lei do menor esforço. Para que eu vou deixar para fazer hoje alguma coisa que eu posso fazer amanhã, né? Eu fico só aguardando. Mas a gente
precisa assumir uma postura eficaz, eficiente, diante das realidades que estão ao nosso olhar. O Senhor não conduziu Israel do Egito para a terra da promissão por uma jornada que, quem sabe, pudesse ser feita em poucas semanas. Um grupo imenso, uma nação inteira de libertos, e que haveria de bordejar o mar Mediterrâneo e alcançar então as fraldas da Palestina. Mas o Senhor o levou por um caminho muito mais longo. Por quê? Porque era necessário, primeiro de tudo, Israel receber a diretriz do Senhor, a lei do Senhor, a palavra de Deus. E por isso, ao sair do Egito, Israel desce para as montanhas do Sinai, região que Moisés conhecia bem, porque ali ele vivera longos anos, pelo menos 4 décadas. E ali conhecia perfeitamente o trajeto. E naquele estágio da jornada de Israel, foi possível que o povo do Senhor recebesse a orientação dos altos céus. Nós não fazemos a obra de Deus por conta própria, por boa inspiração pessoal, mas a realizamos pela palavra do Senhor, pela orientação do seu Espírito Santo. É por isso que a igreja mantém um programa de educação cristã, de ensino da palavra, nossa escola bíblica dominical, nossos pequenos grupos, o trabalho das sociedades internas, dos ministérios da igreja, todos estão eivados deste desejo de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, porque ela é decisiva. Israel tivesse seguido o caminho mais curto e não teria recebido a orientação do Senhor. Mas não foi apenas a orientação do Senhor que Israel precisou receber e por isso fez o caminho mais longo. Porque então, tendo recebido a lei do Senhor, que é perfeita, que restaura a alma, que é um juízo do Senhor que traz tranquilidade ao nosso coração, Israel mostrou a dureza do seu coração, o empedernimento da sua alma, sua atitude refratária às diretrizes do Senhor. E então, no episódio conhecido como dos espias, em que Moisés manda 12 líderes do povo de Deus, um de cada tribo, para conhecer a terra que eles haveriam de habitar, para tomar informações precisas sobre as estratégias de conquista. Quando voltam, dão um relatório muito preciso: a terra é maravilhosa. Não podemos nem comparar com o tempo de escravidão que vivemos. E de fato é uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel. Nada obstante, também disseram: ali há gigantes, há pessoas de força física brutal, descomunal, e nós vamos sucumbir diante deles. A não ser por 2 daqueles espias que disseram: tudo que estamos dizendo é verdade, mas nós vamos ser vitoriosos porque o Senhor está conosco e não está com eles. E estes homens ameaçadores não vão prevalecer. Nada obstante, esse episódio marcou a incredulidade de Israel e, como uma forma de aprendizado, foi necessário que eles vivessem 40 anos rodeando o lugar que iriam ocupar, até que aquela geração incrédula passasse e uma nova geração auspiciosa da conquista da terra chegasse finalmente a tomá-la, a possuí-la. O caminho mais curto sempre é preferido por aqueles que não querem construir grandes monumentos. Mas Israel estava fadado a ser a joia da coroa, a ser a expressão do povo de Deus. E por isso não tomou o caminho curto, tomou o caminho para receber a lei e tomou o caminho para conhecer a mão do Senhor, para saber que o Senhor é mais forte do que todos os poderosos, para conhecer e saber que o Senhor haveria de introduzi-lo na terra prometida. A história desta igreja se confunde com isso. É marcada exatamente por um caminho árduo, um caminho penoso, mas um caminho que a trouxe a esta quadra da sua história de maneira gloriosa.
O caminho é árduo, mas o seu objetivo é maravilhoso, porque esta comunidade tem sido dirigida e orientada pela palavra do Senhor. Até mesmo nos momentos críticos, difíceis, a Escritura Sagrada não deixou de ter lugar nos corações. E exatamente por ela se encontrou o modo de chegar às soluções. Esta igreja passou por tempos, sim, em que talvez circunstâncias adversas deixaram um clima tenso, penoso, mas o Senhor ali provou que estava conduzindo em meio à dureza do coração dos homens. E chegamos ao centenário para dizer, valeu a pena trilhar o caminho mais longo, o caminho mais penoso, o caminho que exigiu mais, mas o caminho que nos traz ao ponto em que o Senhor queria que nós estivéssemos aqui. Sim, o caminho é árduo, mas culmina em glória, em bênção, em ações de graças, como hoje apresentamos ao Senhor. O segundo aspecto que eu quero extrair desta passagem como iluminação e direção para essa celebração é que, da mesma sorte, como Israel viveu um tempo de luta, de peleja, e essa também é uma das razões para que Israel não seguisse pelo caminho mais curto, porque enfrentaria os filisteus, uma nação que já estava instalada naquela região desde muito tempo, militarizada, muito bem instruída, constituída, e Israel ainda não estava bem estruturado, e então poderiam sofrer peleja muito árdua, belicosa demais contra aquele povo e desistir. E isso nos lembra que na jornada que é árdua, que é difícil, nós enfrentamos muitas pelejas, muitas dificuldades, mas o que faz toda a diferença é nós estarmos unidos, é nós estarmos em união, é nós estarmos revelando a unidade dos filhos de Deus, a unidade do corpo de Cristo. Não os levou pelo caminho mais curto, terra dos filisteus, porque o povo poderia se arrepender desta empreitada, vendo a guerra, e queria voltar ao Egito. O Senhor o fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados os filhos de Israel rumaram do Egito para a terra da promissão. Arregimentados. É uma palavra eminentemente militar, mas que pode ser aplicado ao contexto da vida eclesial. Porque se é uma coisa que nós precisamos como igreja, como membros da igreja, como parte integrante do corpo de Cristo, é estarmos devidamente arregimentados. Somos diferentes, trazemos culturas distintas, contribuímos com a nossa própria história particular. Aqui oferecemos aquilo que o Senhor já nos deu e é uma riqueza enorme aquilo que podemos trazer como experiência pessoal, de família, de profissão, de estudos, de vivência na coletividade. Mas é preciso que tudo isso possa ter uma convergência, possa caminhar para uma integração, porque do contrário é cada um por si, né? Do contrário, os egos se levantam e então os partidos se criam e de repente o que nós vemos são cisões, cisões e cisões. Infelizmente, ao longo da história da Igreja do Senhor, foi isso que pôde se observar. Em algumas circunstâncias, divisões monumentais, verdadeiramente históricas, dividiram a história. Em outras situações mais pontuais, mas que não menos foram graves. Como suplantar estas circunstâncias? Como vencer estas condições que às vezes a nossa humanidade pecadora traz a lume? Sermos arregimentados. Olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Aquele que mesmo sofrendo o opróbrio, não renunciou à cruz que carregou por nós. Nós não somos salvos por mérito pessoal,
Nós não somos redimidos por desempenho particular, nós somos resultados do grande amor de Deus revelado pelo Filho Cristo Jesus. E hoje, Dia dos Pais, como é importante lembrar que o Pai Celestial, tendo o Filho unigênito, o único gerado de si mesmo, doou-nos, ofereceu-nos, sacrificou por nós, pela nossa redenção. Então, por que razão nós nos permitimos muitas vezes nossas divisões, nossos partidarismos? Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar arregimentados. E eu estou convencido que a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, do alto do seu centenário, ela pôde vivenciar esses tempos extremosos, mas descobriu que ao estar olhando firmemente para o Senhor Jesus, ela encontrou o ponto de união, ela encontrou aquele segmento que poderia mantê-la unida, e ela está aqui firme, servindo ao Senhor, crescendo e expandindo-se para a glória do Senhor. O povo do Senhor foi concatenado por esta estratégia oferecida a Moisés naquela hora, para que não se desviasse, não tomassem rumos distintos, mas permanecessem unidos, porque estavam devidamente arregimentados. A jornada é árdua, mas é gloriosa. A jornada apresenta circunstâncias perigosas, adversas, mas é a unidade, a união do povo do Senhor que há de nos levar ao nosso propósito, ao nosso objetivo. Mas há um aspecto muito interessante que é preciso a gente lembrar aqui, porque parece ser uma nota estranha, uma referência que não tem nada a ver com o que está sendo colocado aqui, mas não é. O verso 19 diz-nos assim: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. José é o José do Egito, famoso inclusive pelas películas hollywoodianas. O José que fora vendido pelos seus irmãos, que passou por episódios muito trágicos, mas no final tornou-se governador do Egito. Trouxe a sua própria família para o Egito nos tempos das vacas magras, e por esse expediente, os filhos de Jacó e os irmãos de José se instalaram no Egito como uma família de cerca de 70 pessoas e que cresceu como um bolo no forno para tornar-se Israel. José é paradigmático. Ele é um modelo, ele é um tipo do próprio Senhor Jesus, por todas as coisas que passou e vivenciou. Aliás, até o seu próprio nome é equivalente ao nome de Jesus. Na língua hebraica, José, Josué, Jesus têm as mesmas letras. E José, então, quando já está no estertor da sua vida, deixa uma coisa para ser observada. Foi sepultado no Egito, mas ele lembrou-se da promessa do Senhor, de que eles voltariam para a terra que o Senhor havia escolhido. Ele disse: quando vocês saírem daqui, não esqueçam de levar os meus ossos. Era simbólico isso. Passaram-se cerca de 300 e tantos anos para que este acontecimento tivesse lugar. Israel teria ficado cerca de 400 anos, considerando o tempo de vida até o falecimento de José. Chegamos a esta conta de 4 séculos e parece que isso havia passado de ouvido a ouvido. Não havia nenhum documento em cartório registrado. Não esqueçam de levar os ossos de José, né? Não saiu na mídia eletrônica que era preciso fazer isso. Nenhuma rede social publicou isso, mas estava na mente do povo de Deus. E levaram. E por que isso é contado aqui na hora da saída? Porque nós chegamos a esse ponto da história desta igreja que enxerga o horizonte ainda por vir, os desafios da hora presente, o testemunho da fé que precisa se estender para muito longe daqui,
Nós fomos chamados para dar testemunho do Senhor Jesus aqui, ali, acolá, até os confins da terra, e esta igreja compreende perfeitamente isso. Há muito que fazer pela frente, mas nós não podemos olvidar a nossa história. É por isso que se celebra um culto de gratidão a Deus por 100 anos, para fazer jus a esta trajetória, para lembrar os primórdios. Reverendo Zé Barros, parabéns pela composição. O senhor continua um poeta maravilhoso. Gostamos muito do seu hino. E o senhor não esqueceu a tina na sua estrofe. Essa tina já deu o que falar. Reverendo Luiz e a dona Lisete que contem essa história da tina, né? Eu já preguei de muitos púlpitos, em cima de caminhonete, de caminhão, uma tina, só o reverendo Luiz César, que trouxe a tina aqui da vizinhança para poder ficar um pouquinho mais elevado e dali ser melhor visto pelos que participavam do culto em setembro de 1926, né? Vai ser agora no mês vindouro. Vai ter o culto ali? Vamos fazer depois? Ótimo. Não é hoje, é em setembro, viu, gente? Como é bom lembrar a nossa história. Era um domingo pela manhã, na igreja da Comendador, como é chamada até hoje. E ali, o pastor da igreja, reverendo Luiz César, disse: hoje à tarde nós vamos para o Campo das Amoras, Capão das Amoras, para começar o trabalho. E a igreja reuniu-se no início da tarde, logo depois do almoço. Naquele tempo almoçava mais depressa. Hoje a gente termina o culto quase 1h da tarde. Você vai almoçar no restaurante, antes das 4 a gente não pode marcar nada na igreja, né? Naquele tempo o culto acabava às 11 horas, almoçava, meio-dia e pouco estavam lá. E foram saindo já em marcha a pé para cá. Os carros não eram disponíveis, né, para poucos. Mas mal alcançaram a calçada, o pastor dizia: gente, precisamos voltar, precisamos voltar, precisamos voltar. E aí pensaram: o que aconteceu? Não vai dar para fazer o culto? Alguém passou mal? E voltaram para dentro do templo. E quando todos estavam ali reunidos, o pastor só disse que nós esquecemos uma coisa, um detalhe. E os participantes ali curiosos, pensando: o que será que nós esquecemos? A tina? Não, nem a tina eles esqueceram mesmo, só aqui que eles lembraram. Né? O pastor disse assim: nós esquecemos de orar. Nós não podemos fazer a obra do Senhor sem oração. Os ossos de José precisam ser carregados por nós sempre para lembrar coisas como essa. Uma tina, o tempo de oração para fazer a obra do Senhor, a disponibilidade dos pioneiros, aqueles que abriram seus endereços para que as reuniões começassem, aquele primeiro grupo formador da igreja para assumir o encargo, os tempos de renovar as instalações. Quando posso, dou um passeio lá pelo Bosque Alemão para visitar hoje o que se chama Oratório de Bá, né? Assim que se chamou. Era o templo desta igreja que outrora a municipalidade recebeu para liberar, inclusive, a obra que foi feita aqui, esse templo muito bonito, e que é uma marca. Isso são os ossos de José que nos acompanham. A gente não pode olvidar a história. Causa-me espécie, muitas vezes, quando determinados segmentos cristãos dizem assim: a história começa daqui para frente, o que veio antes não vale nada. Provavelmente, na primeira curva vai acontecer o mesmo com esse tipo de pensamento. Vão também anular tudo que fizeram. Nós somos herdeiros de um compromisso com o Senhor. Nós recebemos esta herança e nós vamos levando adiante, honrando aqueles que nos antecederam para sermos dignos daquilo que vamos fazendo adiante. Os ossos de José precisam sempre nos acompanhar, é uma história de fé. A igreja do Senhor começa no coração dele. Vem alcançar a humanidade em cada quadra da sua história e ela vai culminar na presença gloriosa do Senhor. Cada um contribui com aquilo que pode oferecer ao longo da sua própria vida cristã. Mas nós estamos todos entrelaçados. Ninguém aqui deixa os ossos de José lá no Egito, mas leva para a terra da promissão. Vamos terminar, meus irmãos, temos muita coisa hoje aqui ainda.
relembrando o que dissemos, o caminho é árduo, mas é glorioso. O Senhor não nos leva pelo caminho mais curto, porque Ele tem propósitos. Da mesma sorte, nós estamos imbuídos diante das dificuldades de que precisamos estar bem arregimentados, unidos, firmes, olhando sempre para o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador, aquele que nos deu a vida eterna, mas também não olvidamos a nossa história. E por fim, o Senhor ia diante deles. O Senhor sempre ia com eles. De uma maneira muito pontual, uma coluna de nuvem. Aqui nós temos gratas pessoas que nos honram aqui, que estão na lide da nossa municipalidade, até da vida do Estado e da nossa federação, que muito nos honram. E há uma frase, se não me engano, dita por José Maria Alckmin, um parlamentar bem antigo, que a política é como as nuvens, né? Cada hora a gente olha, estão de um jeito, né? Depois a gente olha, já mudou de novo. É isso mesmo, Jason? É isso mesmo, né? Não errei. E a gente começa a fazer citação assim, começa a citar a gente errado, depois a gente tem que ser corrigido, né? Aqui a nuvem não mudava. O vento batia e todo mundo dizia, aquela nuvem de dia é o Senhor dizendo para onde é que a gente tem que ir. Porque ali não era uma questão de política dos homens, era política de Deus. A política de Deus não muda. Ele é imutável. O que Ele prometeu, Ele não é homem que minta, Ele vai cumprir. E se de dia era a coluna de nuvem, de noite algo maravilhoso, uma tocha no céu, resplandecia, era uma coluna de fogo que orientava os passos de Israel, mesmo à noite, para eles caminharem de dia e de noite. Suas pausas eram mínimas, eles precisavam andar. Uma multidão de gente. Mas o que é importante? A nuvem? A chama noturna? Não. A presença de Deus. Era um modo do Senhor se manifestar. E de tal sorte isso era colocado que não havia dúvida, o Senhor está conosco. E nesta jornada centenária da Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, nós podemos certificar, o Senhor tem estado sempre conosco. Bendita companhia divinal. Uma companhia que vai adiante. Quero ressaltar essa expressão do verso 21. O Senhor ia adiante deles, porque o ponto de referência é sempre o nosso Deus. O ponto de referência não são os líderes eclesiásticos. Nós estamos aqui postados olhando para o Senhor, Ele é a nossa referência. O ponto de referência não são as circunstâncias mutáveis, é o Senhor imutável. O ponto de referência é o Senhor e nós sempre estamos olhando para Ele. Ele está assim na retaguarda, nos protegendo. Ele está debaixo de nós, sustentando. Ele está acima de nós, nos consolando. Ele está dentro de nós, apontando a sua bênção sobre o nosso coração. Mas Ele sempre está diante de nós para mostrar o caminho certo. Além disso, o Senhor nunca se apartou do povo. Muitas vezes o povo se aparta de Deus. Infelizmente isso acontece. Alguns de nós, inúmeras vezes na nossa vida, imaginamos que podemos viver sem o Senhor. Vivermos por conta própria. Mesmo crentes muito fervorosos, pessoas símbolo da comunidade, e que de repente voltam as costas para o Senhor. Mas o Senhor nunca se aparta de nós. A promessa que o Senhor Jesus declarou aos circunstantes ali cabe a nós. Aqueles que o Pai deu na minha mão, eu jamais os deixarei. Somos do Senhor. O Senhor nunca se apartou. Foi a companhia decisiva. E é isso que nos faz reunir nesta noite, para reconhecer a boa mão do Senhor que conduziu, dirigiu, orientou todas as coisas, em meio a esta jornada árdua, mantendo a igreja unida, nos fazendo trazer toda essa história de vida para nos lançar para o que está diante de nós. Ele continuará com a sua
coluna de nuvem, com a sua coluna de fogo, a dirigir a vida desta igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.